Olá, queridos amigos. Neste capítulo, Paulo apresenta publicamente a defesa que consistia em sua vida, conversão e ministério aos gentios. Ele conta a história da primeira parte de sua vida no judaísmo e sua perseguição aos cristãos, seu chamado e conversão perto de Damasco. Além disso, ele descreve como Deus lhe mostrou que ele deveria partir porque eles não receberiam sua palavra. Finalmente, Paulo foi preso e sua cidadania romana o salvou de ser açoitado. A história começa com a vida de Paulo antes de ele conhecer Jesus na estrada para Damasco. Aqui pareceu que Paulo mostra seus títulos ou diplomas diante de um público judeu que ele queria convencer. Gamaliel era um conhecido professor que instruiu o apóstolo em sua vida devocional, e isso levou a perseguir os cristãos, guiado por um zelo que não era correto. Do versículo 6 ao versículo 16, Deus entrou na vida de Paulo em seu caminho para Damasco. O próprio Jesus falou com Saulo. De acordo com o relato bíblico, apenas algumas palavras foram suficientes para mudar a sua vida. A luz entrou na vida de Saulo e essa luz era Jesus, como testemunha em João capítulo 1, versículos 4, 9 e 8, 12. Saulo havia sido escolhido para ser testemunha daquele que ele estava perseguindo. Uma vez batizado, tendo mudado sua vida e até mesmo seu nome para Paulo, Deus o advertiu a se retirar porque sua palavra não seria recebida. Embora o apóstolo tentasse, com argumentos humanos e sua vida interior, persuadir o Senhor, ele foi finalmente enviado para os gentios. Como no relato paralelo em Atos 9,15, Deus revelou que Paulo era um instrumento escolhido, especialmente para os gentios, os reis, Nero e os filhos de Israel. Quando os judeus ouviram que a salvação era também para os gentios, procuraram matá-lo. Eles jogaram terra no ar em sinal de reprovação e raiva. Paulo foi preso e quase açoitado por causa de sua pregação. Sua cidadania romana o salvou do terrível tormento das chicotadas, os açoites que o nosso Senhor Jesus teve que suportar. Finalmente, Paulo foi levado ao Sinédrio, onde sua situação seria julgada. O capítulo 22 de Atos tem uma estrutura que reflete a vida de muitas pessoas. A vida antes do encontro com Jesus, a conversão, a missão e, por fim, os obstáculos que encontramos ao pregar sobre o Salvador. Esse é um relato interessante que mostra como Deus atua na vida e cuida dos servos que fazem sua vontade. O relato de Paulo é um exemplo claro de abnegação, serviço e fidelidade à vontade de Deus, o que desafia a nós, cristãos do século XXI, a permanecermos firmes, mesmo que tudo ao nosso redor desmorone. Assim como Moisés, que permaneceu firme, como se estivesse olhando para o invisível. Esses dias eu vi uma história interessante sobre um homem que, enquanto estava dirigindo, ouviu quando uma mulher passou do seu lado e gritou: "Porco!" Ele, instintivamente, ao se sentir ofendido, gritou de volta para ela: "E você, sua vaca?" Porém, para seu azar, passando alguns metros, seu carro bateu em cheio em um porco que estava deitado no meio da pista. Sim, aquele homem se acidentou por se enganar e confundir uma ajuda com uma ofensa. O capítulo 22 do livro de Atos narra a história de um homem que estava enganado, confundindo o mal com o bem. Me refiro a Saulo de Tarso, o qual tinha um currículo invejável. Estudou nas melhores escolas de seu tempo, com os melhores professores que existiam em sua região. Ele era um exemplo na comunidade e gozava de grande prestígio dos poderosos da sociedade. Porém, Paulo estava indo em uma direção errada. Ele perseguia as pessoas erradas e vivia para agradar o lado errado da batalha. Jesus decidiu salvar Paulo da roda que ele estava vivendo. Mas para isso, precisou derrubar Paulo de seu pedestal de grandeza. O momento que marcou a transformação de sua vida foi relembrado por ele no livro de Atos, capítulo 22, ao se referir à estrada de Damasco, onde ele caiu do cavalo e comeu o pó da terra. Nos versos 6 ao 8 lemos: "Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: 'Saulo, Saulo, por que você me persegue?' Perguntei: 'Senhor, quem é você?' Ao que me respondeu: 'Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue.'" A partir da história de Paulo, popularizou-se a expressão cair do cavalo. Atualmente ela significa se dar mal em algumas atividades que esperava ter bons resultados. Ela também pode ser usada como sinônimo de frustrar-se ou decepcionar-se. No caso de Paulo, ele tinha certeza que estava certo no que fazia e como fazia. Ele era um religioso rígido que perseguia e matava um grupo de pessoas consideradas pagãs, chamadas de cristãos. Ele se orgulhava por achar que estava fazendo um bem para a causa de Deus.
Porém, ele estava completamente errado. Ele estava do lado errado. Ele estava fazendo mal, achando que estava fazendo o bem. Diante deste quadro de cegueira, a única forma que Jesus encontrou para abrir seus olhos foi derrubá-lo do cavalo e levá-lo ao chão e retirar-lhe a luz dos olhos. Foi justamente quando seus olhos físicos se fecharam que Paulo pôde enxergar a rota de sua vida espiritual. E agora, no final de sua vida, vemos o Paulo não mais como perseguidor de cristãos, mas como perseguido por causa de Cristo. E sabe, quantas vezes cegamente achamos que estamos na direção certa, enquanto que na verdade estávamos errados o tempo todo, mas não percebíamos? Escute, se Deus te derrubar do cavalo de suas certezas, não fique chateado com ele. É que este, muitas vezes, é o único método eficaz contra a cegueira do nosso orgulho humano.